Um particular com Deus é exatamente o que precisamos tirar, precisamos separar, volte e meia, um particular com Deus, rasgar o coração, apresentar diante do Senhor os nossos conflitos, os nossos anseios e, por que não, até os nossos porquês, né? Gente, antes de qualquer coisa, bom dia, um excelente início de semana, manhã de segunda-feira, eu espero lhe encontrar bem, se não tiver, que fique, mas que fique bem alinhado à palavra, instruído pela palavra, iluminado pela palavra. E por falar em palavra, Marcos capítulo 9, verso 28, a palavra do Senhor diz assim: e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte. Gosto muito da versão que traz em particular: por que o não podemos nós expulsar? Esse é um texto que trata do jovem lunático, tido assim em muitas bíblias, né? Um garoto, a Bíblia não denuncia o nome dele, mas um garoto trazido pelo pai, a princípio aos discípulos, que não puderam expulsar aquele demônio, e depois Jesus chega e acaba expulsando aquele demônio, travando uma batalha, encontra o pai já sem tanta fé assim, já estava com uma fé meio que minada, né? E ele diz: olha, se o senhor puder fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. E Jesus o repreende, dizendo: se tu podes crer, como assim? Se tu podes, eu posso todas as coisas. A questão não é se eu posso, a questão é você crer que eu posso. Tudo é possível que crê, é o que Jesus Cristo diz àquele pai então já em meio às lágrimas, enxugando as lágrimas, ele faz o que eu entendo ser um dos pedidos, uma das orações mais lindas da Bíblia. Ele diz: Senhor, me ajuda com a minha incredulidade, ajuda a vencer a minha falta de fé. E então Jesus expulsa aquele demônio, aquele garoto até agora então perturbado, um demônio que jogava ele na água, no fogo, para o matar, segundo palavras do próprio pai. E agora aquele menino está são, aquele menino está completamente sarado, completamente liberto. E os discípulos guardam toda essa informação no coração. Afinal, eles haviam tentado orar por este mesmo garoto sem sucesso. Eles podiam ter deixado passar essa situação, mas quando Jesus Cristo entra em casa, eles não pensam duas vezes. Eles chamam Jesus num particular, eles chamam Jesus à parte e eles perguntam a Jesus: por que nós não conseguimos expulsar? Por que nós oramos e não deu certo? E aqui é interessante notar que Jesus vai responder aos discípulos na altura do verso 29, dizendo: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser oração e jejum. Isso aqui, gente, era a resposta para a situação dos discípulos da época. Ora, no caso de vocês, o que faltou para que vocês tivessem sucesso nessa oração que vocês fizeram foi jejum e oração, consagração. Vocês têm que se consagrar mais, têm que orar mais, têm que se consagrar mais, e vocês teriam tido sucesso na libertação desse garoto. Agora, esse pode não ser o meu caso, o seu caso. Isso tem que ser buscado diante de Deus em particular, e esse é o ponto da mensagem de hoje. É muito importante que, se você estiver enfrentando, sempre é bom tirar um particular com Deus, né? Mas se você estiver enfrentando uma situação que você não está entendendo e você não está conseguindo compreender, você olha e diz: meu Deus, eu não estou entendendo, por que eu oro não funciona? Por que eu clamo, parece que as coisas não mudam, parece que, não sei, não flui, não estou conseguindo entender o meu tempo, o meu momento, a minha estação. É bom que você então chame Jesus à parte, feche a porta do seu quarto, dobre o seu joelho, abra o teu coração para o Senhor. Senhor, por que o meu casamento está assim? Por que minha vida financeira não deslancha? Por que mesmo eu tendo recebido aquele dinheiro, subiu tudo, parece que de novo agora eu estou atolado mais uma vez? Por que eu não consigo tocar o coração dos meus filhos? Por quê? Por que isso? Por que aquilo outro? Eu não estou dizendo que agora você vai encher Deus de perguntas, você tem que entender tudo sempre. Não, isso não é o ponto da mensagem. Mas é importante você entender que você pode se abrir com Deus, sim. E na verdade até deve fazer isso, né? Rasgar o coração diante dele, apresentar diante do Senhor os seus conflitos, os seus porquês, dizendo ao Senhor: Senhor, eu não estou entendendo. E Jesus não penalizou, Jesus não deu bronca nos discípulos, pelo menos nesse texto. Não, Jesus não
não disse, que vocês são fracos mesmo, vocês têm que se virar, vocês têm que aprender, vocês não sabem nada. Não, Jesus não reprovou essa atitude de perguntar em particular com ele. Pelo contrário, Jesus respondeu, olha, vocês precisam de jejuar e orar mais. E para mim, para você, a resposta pode ser outra. Você precisa perdoar. Olha, você precisa de uma leitura da palavra de Deus. Você precisa de tomar uma atitude. Às vezes o que falta é uma atitude, é uma ação, enfim. Eu não sei, querido. Eu sei que se você tirar um particular com Deus, Ele sabe. Você pode e deve tirar um particular com aquele que tem a resposta para você, a resposta para mim, a resposta para nós. Pai, obrigado por mais um dia, que o Senhor nos dê graça, força, habilidade e ousadia, meu Pai, humildade, para nos achegarmos diante de Ti, rasgando o coração e colocar diante do Senhor nossas faltas, colocar diante do Senhor nossos conflitos e estando em nós, meu Pai, um coração aberto, uma mente desarmada, para ouvir a resposta e aceitá-la, melhorarmos, crescermos e tudo isso, Deus, para a Tua glória. É a nossa oração hoje em nome de Jesus. Amém.